E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu queria dar exatamente esse tema: obedecendo a voz. Ouvindo a voz e obedecendo a voz. O texto, nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas eu queria discorrer um pouco com você. Sua Bíblia está aberta aí, você pode prestar atenção. O capítulo 16, ele se inicia com Paulo tendo que confirmar as igrejas que já haviam sido estabelecidas por perto. A Bíblia diz que ele tinha um desejo de estar na Ásia, confirmando as igrejas e solidificando as igrejas, consolidando a fé das igrejas. Então Paulo, ele estabelece um plano, ele estabelece uma rota, ele estabelece um roteiro por onde ele estaria passando. E nessa rota, ele encontra com um moço chamado Timóteo. Você conhece a história. E ali ele escuta o testemunho de Timóteo, põe Timóteo para poder caminhar com ele. Mas, meus amados irmãos, quando nós lemos o capítulo 16, o versículo 6 e 7, a Bíblia diz assim: e percorreu a região Frígio e Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. O Espírito de Jesus não permitiu. Ele tenta pregar a palavra, ele tenta difundir a palavra, mas por 2 vezes ele escuta não. O não é uma coisa que mexe com a gente, porque a gente não gosta de escutar não, principalmente nas coisas que para nós parecem ser lícitas. Mas em tempos de avivamento, os não são necessários. Em tempo de avivamento, nós não fazemos porque achamos que é certo, nós não fazemos porque todo mundo está fazendo, nós fazemos porque temos uma voz. Nós fazemos porque o Senhor deu uma direção, nós fazemos porque entendemos para onde o Senhor está soprando. Em tempos de avivamento, nós não nos ofendemos com os nãos, porque o não vai nos ofender, porque nós entendemos que os planos do Senhor são sempre maiores do que os nossos planos, os projetos do Senhor são sempre maiores do que os nossos projetos, e cabe a nós nos inclinar. E é muito perigoso quando as coisas estão dando certo naquilo que não é o propósito de Deus. É muito perigoso, irmãos, quando a coisa está dando certo, mas não é propósito, e na nossa cabeça, porque está dando certo, a gente acha que é a vontade de Deus, mas nem tudo que dá certo é vontade de Deus, e nem tudo que está travado é porque não é a vontade de Deus, porque os planos de Deus são sempre maiores, e o que nós precisamos? Ouvir a voz, compreender a voz, ter discernimento do que Ele está querendo, de para onde Ele está apontando, porque a vontade dEle continua sendo boa, perfeita e agradável para Ele, nem sempre para nós. A vontade de Deus é boa para Ele, para a gente nem sempre é boa, às vezes não é boa. A vontade de Deus é boa, é perfeita para Ele, para as gente falam, não, isso não vai dar certo, é esquisito, é estranho, mas é perfeito para Ele, é agradável para Ele, para a gente às vezes é desagradável, mas nós precisamos ouvir a voz, porque se nós estivermos debaixo da voz, nós não vamos nos ofender, porque nós temos certeza, foi Ele quem mandou, ainda que esteja travado, ainda que eu não esteja entendendo, a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável, porque eu estou debaixo da voz, eu estou compreendendo a voz, eu estou discernindo a voz. Em tempos de avivamento é necessário ouvir a voz. A voz não é uma moda, é a voz do Senhor. Nós lemos aqui o Salmo 29, que diz que a voz do Senhor é poderosa.
Ezequiel diz que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. Você já viu na praia como que é muitas águas? Ora a onda bate forte, tá, mas ora o mar está calmo, tranquilo. Assim é a voz do Senhor. A voz do Senhor brada, mas a voz do Senhor é mansa, a voz do Senhor é tranquila, a voz do Senhor é doce, mas é a voz. E nós precisamos estar debaixo da voz do Senhor. Aleluia. Este capítulo, a importância de Paulo ouvir a voz, tem tudo a ver comigo e com você. A importância de Paulo ouvir a voz traz uma consequência. E qual a consequência? Essa porta aberta. E você vai entender o que eu estou te falando, você vai lembrar. Porque aqui é a abertura da igreja na Europa. A ideia de Paulo era ir para a Ásia, mas agora a Bíblia diz que ele tem uma visão de um homem dizendo assim: atravessa a Macedônia e ajuda-nos, vem para a Europa, vem nos ajudar. E Paulo ouve a voz, e por causa da voz, John Knox, ele ajuda a fundar o presbiterianismo, e por causa disso tem presbiterianas abertas na cidade de Teoflotone, porque alguém ouviu a voz. Por causa disso, Daniel Berg e Gunavin, eles saem de onde, meus irmãos? Eles são suecos, saem da Suécia, vêm parar aqui no Brasil, vêm parar na nossa região e abre igrejas, Assembleia de Deus. Nós somos consequência da voz. Por causa da voz, John Wesley sai da Inglaterra e funda o metodismo por causa da voz. O evangelho que chega na Europa, e esse evangelho se expande, chega na América, e eu e você estamos aqui. Aleluia. A voz do Senhor, ela nos leva a lugares que nós não imaginamos e faz coisas que nós nem podemos pensar. A voz do Senhor pode transformar nações. Nós precisamos estar debaixo da voz do Senhor. Mas agora Paulo obedece juntamente com Silas, debaixo de uma voz. Eles estão em obediência, eles estão guiados, eles têm certeza do que eles estão fazendo. E agora eles entram numa cidade chamada Filipos. Você conhece a história, eu vou só resumir, porque você conhece. E a Bíblia, tudo começa com oração. E a Bíblia diz que quando eles chegam naquela cidade, quando eles entram naquela cidade, se você está seguindo aí, olha o versículo 13, a Bíblia diz assim: no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falando às mulheres que haviam ali se reunido. Olha que coisa linda. Agora Paulo e Silas falam: vamos procurar um lugar, onde aqui tem um lugar onde nós podemos orar. Orar para quê? Para ouvir a voz, para entender a direção, para entender o que fazer, como fazer. E a Bíblia diz que eles estão ali, sentados naquele rio. E a Bíblia diz que umas mulheres estavam por ali. E no meio daquelas mulheres tinha uma mulher chamada Lídia. Você conhece a história, só quero te lembrar. E essa mulher, uma mulher empresária, uma mulher que era gentílica, uma mulher temente a Deus, uma mulher hospitaleira. Essa mulher está ali, ela começa a conversar com Paulo, e a Bíblia diz que Deus abriu o coração daquela mulher, e aquela mulher aceita Jesus, aquela mulher se rende a Jesus com toda a sua casa. Aquela mulher se rende a Jesus. Uma mulher que é empresária, pensa no perfil dessa mulher, uma mulher temente a Deus, uma mulher que já temia ao Senhor, uma mulher hospitaleira, uma mulher politicamente correta, mas era uma mulher que precisava de Jesus. Em tempos de avivamento, não importa se é bonzinho, não importa se é politicamente correto, tem que ter um encontro com Jesus, tem que receber a palavra do alto. E a Bíblia diz que agora Paulo e Silas estão com aquelas mulheres, e
todos os dias, ele deslocava do local onde ele estava e se aproximava daquelas mulheres para consolidar a fé daquelas mulheres. E a Bíblia diz que ele batiza toda a casa de Lídia. Você já pensou o que é isso, irmãos? Por causa da voz, a salvação. Deus desloca uma pessoa e diz não por 2 vezes para levá-lo para uma cidade, porque dali o evangelho se expandiria e ali aconteceria salvação. Salvação, a voz, ouvir a voz. Mas caminha comigo. A Bíblia diz que enquanto ele ia todos os dias, e agora todos os dias ele está indo ali para aquele local de oração, a Bíblia diz que uma moça, ela começou a seguir Paulo e Silas, e está indo atrás de Paulo e Silas. E a Bíblia diz que essa moça, ela era uma adivinhadora, ela mexia com ocultismo, e ela começou a liberar palavras de elogios sobre a vida de Paulo e Silas, dizendo: estes são homens de Deus, ouvi a palavra deles, são palavras de salvação. E a Bíblia diz que ela fez isso por alguns dias, perseguindo a Paulo e dizendo isso, até chegar um ponto de Paulo ter um discernimento. Em tempos de avivamento, nós não ficamos empolgados com elogios, porque Deus vai nos abençoar, amém? Mas nós não empolgamos com elogios, nós temos discernimento da voz, porque nem tudo que é elogio vem de Deus, nem tudo que é elogio é para glorificar o nome de Deus. E Paulo agora tem um discernimento, e ele olha para aquela moça e diz: sai, espírito, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que aquela moça foi liberta imediatamente. E as histórias agora estão se conectando, porque Paulo agora, antes estava com uma mulher, pensa no perfil dela, empresária, uma mulher temente, uma mulher politicamente correta, uma mulher hospitaleira. Mas agora, por causa desta mulher, e por causa da conexão de Paulo com esta mulher, tendo que consolidar a fé desta mulher, todos os dias, ele agora descobre uma moça, e uma moça que precisava ser liberta, e Deus usa Paulo de maneira fantástica, para ministrar na vida daquela moça, e aquela moça liberta dos demônios. Mas a história continua. Por que aquela moça foi liberta de demônios? A Bíblia diz que os seus senhores, aqueles que eram os donos daquela mulher, daquela moça, aqueles que ganhavam dinheiro através das adivinhações que ela fazia, a Bíblia diz que agora eles ficam furiosos. A Bíblia diz que eles ficam nervosos, e eles fazem um motim, dizendo que Paulo e Silas estavam perturbando a ordem da cidade, estavam pregando ensinamentos que iam contra os ensinamentos romanos, porque eles estavam em uma província romana. E veja a consequência disso. Atos 16, 22 e 24. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes a roupa, mandaram açoitá-los com varas, e depois lhe deram muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés dele do tronco. Irmãos, olha aqui, Paulo e Silas estão debaixo de uma voz, Paulo e Silas estão debaixo de uma direção de Deus, Paulo e Silas estão em obediência, mas por estar debaixo da obediência, a coisa começou a ficar estranha, porque nem sempre estar debaixo da voz quer dizer que as coisas vão estar tudo debaixo da normalidade. Às vezes começa a sair do controle, mas nós precisamos ter a certeza de quem falou, porque ele é fiel para cumprir.
é estar debaixo da voz, é entender quem prometeu. E aqui a Bíblia diz que eles levam Paulo e rasga a roupa de Paulo. E eu queria que você começasse a pensar nisso. Eles deixam Paulo e Silas despidos, nus, e eles açoitam, eles estão açoitando eles com varas, e depois dos açoites eles levam ele para a prisão. Meu Deus, que homem é esse? Que criminoso é esse? E agora ordena o carcereiro que guarda com toda a segurança. É um homem perigoso. Cuidado, esse homem, ele é muito perigoso. E ele recebe a ordem, e ele fica assim com tanto medo desses dois homens, que ele coloca ele no cárcere inferior. Era o local onde colocava os prisioneiros que tinham... Que poderia ocasionar um dano à sociedade. Eram prisioneiros que todos tremiam de medo. Mas não era pouco ainda. Eles mandaram prender os pés de Paulo e Silas no tronco. E se você conhece esse texto, você vai lembrar que Paulo e Silas, Paulo poderia utilizar dos seus direitos civis, e ele poderia dizer que era romano, e se ele dissesse que era romano, ele não passaria por nada disso aqui. Se ele falasse que ele era romano, ele não seria preso, possivelmente não seria açoitado, porque no final do texto você vai lembrar disso. Quando ele diz que era romano, eles tremem na base, porque não poderia tratar um romano daquela forma. Mas Paulo estava debaixo de uma voz. Ele sabia, ele tinha certeza, ele tinha discernimento, ele compreendia o chamado de Deus, o que Deus havia designado para ele. Ele tinha certeza. Existem milagres, irmãos, liberados sobre a nossa vida, e nós precisamos estar debaixo dessa voz. Esses milagres só vão ser liberados sobre aqueles que estão debaixo desta voz. Ele se submeteu, mesmo podendo dizer que era romano, mesmo podendo escapar de tudo aquilo, ele se submete. E fica um confronto para mim e para você. Porque o Senhor tem liberado palavras sobre as nossas vidas. Fica um confronto para mim e para você, porque nós nos ofendemos muito fácil. Fica um confronto para mim e para você, porque nós não gostamos muito de aceitar os momentos difíceis da vida, e não gostamos de aceitar quando as coisas não caminham da forma que nós queríamos que caminhasse. E muitas vezes nós pensamos em largar o barco. Isso aqui não é masoquismo. Paulo não sofreu porque ele era um masoquista, ele sofreu porque ele sabia quem tinha o chamado, ele conhecia a voz, ele era íntimo da voz. A voz disse para ele: não Paulo, e agora ele se inclina em obediência, ele está em obediência, e por causa dessa voz, ele começa a experimentar coisas tremendas, milagres tremendos, milagres espetaculares. E eu tenho certeza que Deus vai levar a igreja em Teófilo Otoni a viver milagres espetaculares, milagres tremendos. Vai levar a nossa família, avivar a nossa família, porque uma família avivada é sinônimo de uma igreja avivada, e uma igreja avivada é sinônimo de uma cidade avivada. Mas para isso nós precisamos entender que algumas coisas estão dentro desse pacote. Na história dos avivamentos, sempre a perseguição esteve presente. Na história dos avivamentos, sempre apertava. Na história dos avivamentos houve sangue, mas os nossos irmãos sabiam quem tinha chamado. Eles estavam debaixo de uma voz. A Bíblia diz que agora Paulo e Silas, eles estão presos, agora eles estão amarrados, eles estão como criminosos.
Mas acontece algo interessante, porque perto da meia-noite, ao invés de começar a falar para o Senhor: Senhor, mas o Senhor não disse que era para vir para cá. Ao invés de falar: Senhor, por que nós estamos apanhando tanto? Ao invés de falar: Senhor, nós não somos criminosos. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas começam a adorar ao nome do Senhor. Eles começam a cantar louvores ao nome do Senhor. E eles começam a liberar palavras ao Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que estavam presos com ele começam agora a ouvir aqueles cânticos, começam a ouvir a adoração, porque em tempos de avivamento a nossa voz vai soar de forma tão tremenda que aqueles que estão ao nosso redor ouvirão os louvores ao nome do Senhor e também serão atingidos pelo milagre. O milagre ele não vai ficar retido só em nós, mas ele vai alcançar aqueles que estão ao nosso redor. E a Bíblia diz que agora eles começam a adorar a Deus, eles começam a louvar ao Senhor, eles começam a glorificar ao nome do Senhor. E eu fico pensando: que canção eles estão cantando em um momento de adversidade? Que canção é essa? Que música é essa? E eles começam agora a provar de milagres, de manifestações extraordinárias. A Bíblia diz que o terremoto sacode aquele lugar, o terremoto sacode o chão. E o que é mais interessante nesse terremoto? As paredes ficam no mesmo lugar, o terremoto só abre a grade. Foi uma coisa fantástica, uma coisa espetacular, porque foi um terremoto local, só ali, porque Deus faz isso. Quando nós estamos debaixo da voz, quando nós perseveramos debaixo daquilo que Deus falou, nós iremos experimentar do sobrenatural de Deus. Nós vamos perseverar, nós vamos esperar, e a voz ela brada de maneira tremenda, porque a voz do Senhor é como voz de muitas águas. De vez em quando está ali manso, mas de vez em quando vem como um terremoto e abala os alicerces. É a voz do Senhor, continua sendo a voz, continua sendo a voz. E ele começa a ver milagres fantásticos, tremendos. E ele vê agora um dos maiores milagres que podem acontecer, ou o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem. Você conhece a história? Porque esse carcereiro é um funcionário público romano. E ele ficou apavorado, porque ele sabia da consequência de ter prisioneiro solto no seu turno. Eu trabalho no ambiente de segurança, trabalho no socioeducativo. Quando foge adolescente lá, os agentes ficam loucos. A gente sabe da consequência que tem isso, o peso de sanção que tem isso. E agora esse carcereiro, ele sabia que ele tinha que pagar com a própria vida. E para não ter que chegar a esse limite, ele resolve se matar. E Paulo brada, fala: não faça isso, homem. Não faça isso. Mas ele tinha visto que alguma coisa diferente tinha acontecido, um terremoto, os presos estavam todos ali, ninguém tinha fugido, estava todo mundo ali, um milagre, uma coisa extraordinária. E ele faz uma pergunta para Paulo, dizendo: o que eu posso fazer para ser salvo? Porque em tempo de avivamento tem salvação, tem transformação de vida, tem oração, tem adoração, mas tem salvação. E agora o que eu posso fazer? E Paulo fala para ele: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Vocês vão ser salvos. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Em tempos de avivamento, em tempo de avivamento, quando nós estamos debaixo de uma voz, irmãos, quando nós temos certeza de uma voz, o Senhor vem e faz coisas extraordinárias. E o mais extraordinário que pode acontecer na vida do homem: salvação eterna. Salvação eterna.
salvação eterna. E agora, essa salvação, ela vem acompanhado com fruto de arrependimento. Porque a Bíblia diz aqui, que depois de haver sido salvo, Paulo, ele vai para a casa do carcereiro. E quando ele chega na casa do carcereiro, a Bíblia diz que agora o carcereiro que antes estava guardando Paulo na prisão, que talvez, a Bíblia não diz isso, mas pode ser que foi inclusive uns dos que açoitaram a Paulo. A Bíblia diz que agora o carcereiro, ele providencia a forma de limpar as feridas de Paulo. Aquele que havia prendido Paulo, agora está limpando as feridas de Paulo, porque Deus mostra quando a pessoa tem frutos de arrependimento. Eu fico imaginando aquele carcereiro assim, sabe? Eu tenho que retribuir de alguma forma. O que eu posso fazer? Eu vou limpar as feridas de Paulo em tempos de avivamento. Deus vai sempre preparar alguém para limpar as nossas feridas, sarar nossas feridas, porque ainda que essas feridas tenham sido causadas pela jornada, pela caminhada, Ele sempre prepara alguém para limpar as nossas feridas, para tratar dos nossos ferimentos. Ele faz milagres extraordinários, Ele cuida das feridas, Ele limpa, Ele cura os machucados. Paulo está vivendo isso com Silas. Mas mais do que limpar as feridas, a Bíblia diz que esse carcereiro agora, ele prepara uma mesa para Paulo. Ele prepara uma mesa com comida para Paulo. E ele traz agora Paulo e Silas e supre a necessidade de Paulo, a sua necessidade da barriga, porque em tempos de avivamento não nos falta nada. O Senhor supre todas as nossas necessidades, as mais simples, Ele está suprindo, Ele cuida de tudo, são milagres extraordinários. E eu queria que você pensasse em algo. Tudo isso aconteceu em uma madrugada, tudo isso aconteceu a partir da meia-noite. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que Paulo e Silas batizaram toda a família do carcereiro. Aconteceu o milagre do batismo na madrugada. Ah, meus irmãos. E agora eu queria que você pensasse comigo no diálogo dessas três famílias, dessas três pessoas. Eu queria que você pensasse em Lídia, encontrando com uma mulher, com aquela moça, e encontrando agora com aquele carcereiro, e a conversa era a seguinte: sabe de uma coisa, um dia eu estava lavando minhas roupas, eu estava junto com as minhas amigas, nós estávamos ali conversando acerca das púrpuras, nós estávamos ali juntas, e de repente chega dois homens, eles se aproximam de nós, e eles começam a falar acerca de um Jesus, e eles pregam para mim, eles anunciam a palavra, e sabe o que aconteceu? Deus abriu meu coração, Jesus entrou dentro do meu coração, eu chamei eles para ficar lá na minha casa, e sabe o que aconteceu? Eles batizaram toda a minha família. Essa é a história daquela mulher, é a minha história e a sua história. Nós temos uma história em Jesus. Mas aí de repente a moça, não, comigo foi diferente. Comigo não foi assim. Eu era uma moça oprimida, eu era uma moça que era escrava de demônios, eu era uma moça que eu não dormia direito, eu era uma moça escrava dos meus senhores, eles me usavam. Mas um dia eu tive um encontro com esse Jesus também. Eu estava caminhando atrás de Paulo e Silas, eles viraram para mim, colocaram a mão na minha cabeça, expulsaram os demônios, eu fui liberta, aleluia. Essa é a história daquela mulher. Mas aí o carcereiro fala: não, comigo foi assim não, comigo foi diferente. Eu prendi eles, amarrei o pé deles num tronco, e eles nem me xingaram, eles nem se ofenderam. Deu meia-noite, eles começaram a adorar o Deus deles, eles começaram a louvar o Deus deles, e de repente aconteceu um negócio estranho, as cadeias caíram no chão, eles foram soltos, eles entraram dentro da minha casa.
e eles falaram que ia salvar a minha vida, ia salvar a vida da minha família inteira. Eles batizaram a minha família inteira, eu lavei até as feridas deles, e agora Jesus mora dentro do meu coração. Eu sou salvo em Jesus. Essa é a história do carcereiro, porque todos nós temos uma história. Em tempos de avivamento, a salvação do Senhor chega. Você pode se colocar de pé. Qual é a sua história? Qual é a sua história? Eu queria que você fechasse os teus olhos e pensasse qual é a sua história. Nós estamos clamando por um tempo de avivamento, e existem alguns ingredientes